Olá pessoal, tudo bom com vocês? Para você que é novo aqui no canal e não me conhece, eu me chamo Nadiele e você está no canal CLT Investidora. Nesse canal eu compartilhei principalmente a minha jornada no mundo dos investimentos sendo CLT e a gente tem um quadro aqui no canal também que é analisando a carteira dos inscritos. Então, vocês me enviam a carteira de vocês e eu analiso a carteira e hoje eu vou analisar a carteira de um inscrito que ele não quis se identificar, tá? Então ele colocou ali o nome dele, investidor, e tá tudo bem, tá, gente? Se você não quiser se identificar, você não precisa colocar seu nome, enfim. Porque eu acabo falando aqui no vídeo o nome dos investidores e tudo mais. Então ele não quis se identificar e tá tudo bem, tá? Se vocês também não quiserem, não precisa, tá bom? Então, vou analisar a carteira dele. Ele colocou aqui que o objetivo da carteira dele são os três, né? Valorização, renda passiva e também tá investindo aí para o futuro, para aposentadoria, tá? Ele investe entre 1 e 2 anos, então ali são mais ou menos 2 anos, tá? Que ele investe. E hoje ele tá atuando como funcionário público e empreendedor, tá? Ele tem 33 anos e o valor de aporte dele mensal é de R$ 6.000. Então ele tem uma carteira bem robusta, né, gente? Então, como vocês devem ter visto aí na capa do vídeo, ele tá com um valor bem interessante já aplicado, tá com um valor investido aí de 240 mil, com R$ 30,13, e tá com um patrimônio total aí, né, considerando já a valorização do patrimônio dele, de R$ 263.072,25, né? A carteira dele tá com uma variação bem positiva aí de quase 10%, 9,6%, e tá com a rentabilidade também aí de 20,86%. Aqui a gente consegue ver o lucro, né? O que veio de ganho de capital e o que veio de dividendos ali na carteira dele, né? Então ele tá com R$ 23.042 de ganho de capital, excelente, né, gente? E tá com R$ 6.291 aí de dividendos recebidos no período, né? E nos últimos 12 meses a gente vê que ele recebeu aí R$ 4.518,31 só de dividendos. Olhando aqui, né, para evolução do patrimônio dele desde o início, a gente percebe que ele começou lá em fevereiro de 2024. Em fevereiro de 2025, de 2026, né, ele já vai completar os 2 anos de carteira, né? Então, a gente vê que ele começou com um valor aí de R$ 8.000, já começou com um valor, assim, acima da média, né, da maioria das pessoas, e já foi evoluindo bem rapidamente o patrimônio dele, né? Então, ele começou com 8 mil, depois já saltou ali no mês de março para R$ 58.000, e depois já foi subindo também para 87 mil, depois ele teve um salto aqui para 96, e daí acho que deu uma vendida aqui, alguma coisa assim, que deu uma caída aqui, né? E depois ele foi subindo bem rapidamente o patrimônio dele, né, gente? Olha só. Então ele tem aí uma evolução bem interessante, e com isso a gente também percebe a evolução ali no ganho de capital, né? Quanto mais valor investido, mais ganho a gente vai ter. Olhando aqui para a composição da carteira dele, dá para ver que ele tem uma carteira bem diversificada, né? Então ele tá aí com 81% em renda fixa, né? Que ali seriam CDBs, 28,50% em ações, tá com 13,29% em tesouro direto, 9,82% em BDRs, 5,47% em fundos imobiliários, 2,42% em ETFs e 1,69% em criptomoedas, tá? Vamos dar uma olhada nos ativos propriamente ditos. Então, em ações, ele está com o valor aí aplicado de R$ 74.973, está com a variação positiva de 3,82%. Tem 11 ativos, né? Então, ele tem Petrobras, Vale, Caixa Seguridade, Semig, enfim, tem várias ações aí de setores perenes, ações que são boas pagadoras de dividendos. Então, isso aqui faz jus, né, ao objetivo dele, que seria aí de dividendos, né? Então, são ações bem conhecidas, né, da maioria dos investidores, principalmente dos investidores que estão focados em dividendos, ações boas aí no mercado, do setor best aí, né? Então, achei bem interessante, né? Olhando aqui para a quantidade, né, a representatividade da carteira dele. Na carteira de ações eu sinto que ele tem um pouquinho de pulverização, tá? Não acho que seja muitos ativos, mas eu acho que existe uma certa discrepância entre valor, né, investido em uma ação
ou seja, ele tem mais valor numa ação e menos em outra, né? Então aqui ele tem R$ 10.000 a mais investidos em Petrobras, enquanto que na Cosan ele tem aí apenas 3.300, tá? Só nessa carteira de ações mesmo, mas eu não acho que sejam muitos ativos, eu acho que ele vai conseguir sim encontrar boas oportunidades de entrar nessas ações futuramente, né? Tem algumas ações aqui que ele está em oportunidade que seja uma boa ele continuar comprando, principalmente aqui Banco do Brasil. Ele já tem um preço médio bem reduzido, mas ela ainda está um pouquinho abaixo do preço médio dele. A própria Cosan, né? Ela tá aí com o valor de R$ 5, o preço médio dele é de 9. Então, eu acho que seria uma boa ele aplicar mais aqui nessas ações que estão um pouquinho abaixo, né, de valor na carteira dele. De fundos imobiliários, ele tem 4 ativos, também acho que é uma quantidade boa. Apesar de que a meta dele está de 20% em fundos imobiliários, ele tem apenas 5%, né? A representatividade em fundos imobiliários. Ele tem também fundos bem conhecidos, fundos bem seguros, digamos assim, né? Que são bem administrados. Eu acho que ele está indo bem nessa parte. Inclusive, em relação aqui aos percentuais, eu acho que ele acertou bem, né? Ele está conseguindo distribuir bem aqui os percentuais de valores. Então, tem 1% da carteira em cada fundo imobiliário. Eu acho isso bem interessante. Praticamente o mesmo valor, ó, 3.800, 3.400. Não tem muita discrepância. Eu acho que esse é o ideal, tá? Em relação às criptomoedas, ele tem o Bitcoin e o dólar digital, né? Que é o USDC. Ambas aqui estão em oportunidade na carteira dele, eu acho que seria interessante ele também investir um pouquinho mais, até porque o percentual ideal da carteira dele é de 3%, né, a meta, e ele tá com 2%, então talvez aí ele tenha uma janela de oportunidade para tentar diminuir o preço médio dele e ter um pouquinho mais de valor investido, uma representação maior da carteira dele em criptomoedas, tá? De ETFs, ele tem o Gold 11, o IVVB 11, o WRLD 11. Também tá bem distribuído aqui os valores, então ele tá com um percentual de quase 1% para todos, bem distribuído, R$ 2.000 em um, 2.096 em outro. Então eu acho que tá bem legal essa distribuição. São fundos também muito bem conhecidos, fundos bem administrados, né, ETFs no caso. Então não vejo nenhum problema, tá? Ele também tem BDR, gente. BDRs eu realmente não conheço, tá? Não invisto em BDRs, mas as BDRs, de modo geral, elas são ações do exterior que são negociadas na Bolsa do Brasil. Você consegue comprar aqui na Bolsa do Brasil ações que são dos Estados Unidos ou de outros países, né? Então ele tem algumas BDRs aqui, tá? Elas também estão bem distribuídas na carteira dele, né? Quase 2% para cada um, os valores estão bem distribuídos, bem legal. Ele está tendo uma valorização também bem interessante aqui nas BDRs, elas também costumam pagar dividendos, né, periodicamente. Então, bem legal, é uma carteira diferente, acho que uma das únicas carteiras que eu peguei aqui que tem BDR, né? Geralmente a gente encontra estoques, né? De Tesouro Direto, ele também tem 2 ativos, Tesouro IPCA mais 2040 e o Tesouro Selic 2028. Ele tá com um pouco mais de R$ 30.000 investidos aí, alguns estão com uma variação negativa, talvez seja uma boa investir um pouquinho mais. Ele tá com um percentual ideal ali de 30%, né? E ele tá com apenas 13% efetivamente investidos em Tesouro Direto, tá? Eu realmente não sei qual é a estratégia dele, mas talvez ele possa investir mais em Tesouro Direto, né? Nesses que estão com uma oportunidade aqui. Não sei se Tesouro é uma reserva de oportunidade, ou a renda fixa é uma reserva de oportunidade, ou a renda fixa é uma reserva de emergência, não sei, porque ele tem um valor bem alto, né, investido aqui na renda fixa, é quase que metade do patrimônio dele, né? Então ele tem aí valores distribuídos entre vários CDBs, né? Então ele tem o RDB aqui do Nubank, tem também o CDB aqui do C6, tem algumas caixinhas, outro CDB do Banco Original, então ele tem bastante valor aí distribuído entre vários CDBs. Eu realmente não sei se essa aqui é a reserva dele, reserva de emergência, ou realmente
essa é a estratégia dele, mas eu acho que ele tem um valor bem alto investido em renda fixa, né? Se a gente for somar o percentual que ele tem em tesouro direto e o percentual que ele tem em renda fixa, dá praticamente metade do patrimônio dele só em renda fixa, né? Então eu não percebo aqui qual que é a estratégia dele em relação aos percentuais. Eu não sei se ele definiu as metas, né? De quanto que ele quer em cada tipo de ativo, ou se ele foi comprando aleatoriamente, mas eu não consigo entender a estratégia dele. Eu não sei se ele é um pouco mais conservador, né, por ter a maior parte do patrimônio dele em renda fixa, né, quase 50%, mas ele tem uma carteira bem conservadora, né, se a gente for olhar aí para os percentuais e tudo mais. Ficou um pouco confuso para mim, eu realmente não consegui perceber qual que é a estratégia dele, quanto, né, por cento que ele quer ter em cada tipo de ativo, mas a carteira dele, ela tá com a valorização, com evolução bacana, né, mas eu acho que ele aproveitou bastante aí nos últimos anos essa rentabilidade da Selic, né, e isso ajudou bastante a carteira dele. Em relação aos proventos, né, olhando aqui a gente percebe que em 2024 ele já teve um ganho bem interessante, né, então já ganhou aí R$ 189, apesar de que ele tinha acho que uns 8 mil investidos, né? Mas também boa parte poderia estar na renda fixa. Então ele recebeu aí R$ 189 em maio, depois aumentou um pouquinho para R$ 360. Aí aqui em julho ele recebeu praticamente nada, né? R$ 4. E depois em agosto 168. Mas se a gente for olhar aqui no ano de 2025, né? A gente percebe que ele recebeu todos os meses, né, rendimentos, ó, principalmente de ações. A gente percebe que ele conseguiu montar uma carteira de ações que paga para ele dividendos todos os meses. Então isso é muito bacana, tá? Isso aqui é muito interessante, apesar de que alguns meses algumas ações vão pagar mais e outras menos, mas ele conseguir montar esse calendário aqui para ter uma renda periódica mesmo todos os meses, para você realmente conseguir viver, né, de renda no futuro. Obviamente que com esses valores aqui, com certeza, ele vai precisar de ter mais valor investido para conseguir viver de renda no futuro, e com certeza ele vai conseguir, porque ele já está muito disparado na frente de muitas pessoas, né? Ele em menos de 2 anos aí já conseguiu ter um patrimônio extremamente elevado, e isso é muito bacana. Mas aqui ele já ter montado essa carteira aqui com essa distribuição de dividendos mensais, isso não é comum de acontecer, né? Geralmente as carteiras iniciantes elas sempre vão ter alguns furos aí, e ele já conseguiu pegar essa estratégia que ficou bem legal, tá? Eu acho isso bem bacana. Olhando aqui para a rentabilidade da carteira dele, pegando os principais índices aqui, desde o início a carteira dele ela perdeu um pouquinho só do CDI, tá? Mas ela quase que andou junto ali com o CDI, até porque ele tem bastante renda fixa na carteira dele, né? Considerando aqui os 12 meses, ele tá quase que colado ali no CDI. E olhando aqui para a parte da composição, né? Vamos dar uma olhada aqui nos ativos. Então a gente percebe que ele tem uma boa quantidade aí, né, nos CDBs, né? Aqui a gente percebe que tem poucos ativos com pouco valor, mas eu acredito que isso aqui seja algum bug, né, do investidor 10, porque a gente percebe que é o mesmo CDB, ó. É o mesmo CDB, a mesma rentabilidade, e ele tá separando aqui por tipos de ativos. Então, se a gente fosse somar aqui, daria um pouquinho mais, né? Então, isso aqui não dá para considerar. Mas eu acho que o único tipo de ativo que tá um pouquinho discrepante seria as ações, tá? Porque de resto, olha só, ele tá conseguindo fazer uma divisão bem bacana. Isso aqui é quase 25% para cada tipo de ativo aqui em relação aos fundos imobiliários. Olha que legal. Isso aqui é muito legal, gente. Eu acho muito legal. A mesma coisa em relação às criptomoedas, ele tem quase a mesma quantidade. Aqui em relação aos ETFs também, olha, quase a mesma quantidade. Em relação às BDRs, a mesma coisa, olha só. Se a gente vê, ele tem quase a mesma quantidade. Aqui em relação ao Tesouro Direto, não, mas assim, eu acho que é porque também esse Tesouro Selic aqui já não dá mais para comprar, então daí ele talvez ficou focando mais em comprar o IPCA, né, normal. E em relação aos títulos aqui de renda fixa, CDBs e tal, tem aquela questão ali que eu pontuei para vocês. Às vezes é o mesmo ativo e o investidor 10 está separando. Mas em relação aqui à renda variável dele, né, os ativos de renda variável, tá bem distribuído. Eu gosto muito disso aqui. Eu acho muito legal ele tá conseguindo ter esse equilíbrio, conseguindo fazer esse balanceamento bem interessante. Só em relação ali, como eu falei para vocês,
aos percentuais mesmo aqui da carteira dele, que eu realmente não consegui entender qual que é a estratégia, tá? O que que ele realmente quer, porque assim, deu para perceber que ele gosta bastante de renda fixa, né? Aí também ficou aquela dúvida, será que esse valor de renda fixa é a reserva de emergência dele? Se não for, eu acho que ele poderia reduzir um pouquinho, tá? Esses valores que estão aportados em renda fixa para aproveitar as oportunidades. Poderia aumentar um pouquinho a exposição dele em criptomoedas, aproveitar que teve essa queda aí para poder diminuir o preço médio dele e também dar uma aproveitada para poder aumentar aí a exposição dele nas ações, né? E também nas BDRs, né? Que é algo que ele também investe bastante, tá? Então, assim, eu não vou sugerir percentuais aqui, porque eu realmente não tenho todas as informações da carteira dele, né? Se por acaso ele vê a carteira dele aqui, né? Se ele vê esse vídeo e quiser comentar ali, pra gente conseguir entender melhor, eu vou gostar bastante, tá? Mas, de modo geral, gente, eu acho que essa carteira, ela tá com a rentabilidade, com a valorização, ela tá indo bem, né? Ela tá indo bem, tá com uma valorização aí de quase 10%, apesar de estar com a maior parte no tesouro e na renda fixa, né? Mas ela tá com uma valorização bem interessante, ele tem ativos bons aqui, eu acho que as projeções são boas, eu acho que nenhuma ação aqui na carteira dele é ruim, tá? Eu acho que ele pode aproveitar essas quedas aqui para poder investir mais nessas ações, principalmente nessas ações que a gente conhece bem, que tem anos aí de história e tudo mais, que são ações realmente de empresas boas, tá? Mas, de modo geral, eu gostei bastante da carteira dele, só ficou esses pontos aí de dúvida, que se ele quiser esclarecer aí, eu vou ficar muito feliz. Beleza, gente? Então é isso. Se você gostou, não esquece, deixa o teu like, é de graça, se inscreve no canal, também é de graça, tá, pessoal? E me ajuda aí bastante. E até o próximo vídeo, tá? Um beijo e tchau, tchau!